Então, o tema da tarde é as paramitas, né, ou as virtudes transcendentais, segundo o ensinamento budista. Então, nós pretendemos refletir sobre essas paramitas, embora expressas de diferentes formas e traduzidas de diferentes modos, mas sempre com expressão positiva e acredito bastante útil. Mas, num determinado momento da nossa apresentação, nós vamos fazer uma exposição com base principalmente em alguns textos da senhora Blavatsky, em alguns textos teosóficos, principalmente no glossário teosófico, na Voz do Silêncio e dos Escritos Reunidos, em particular nos textos conhecidos como Instruções Esotéricas. O estudo da tarde de hoje, na verdade, é mais numa série que nós estamos promovendo, uma série de estudos direcionados ao ensinamento budista, e nós já tivemos a oportunidade de falar sobre as 4 nobres verdades, os Nidanas e os Skandhas. Então, esses estudos, né, foram objeto de encontros anteriores, e aqui eu quero até agradecer ao nosso irmão Marcos pelos belos cartazes, né, os folders, e eu sempre brinco com ele que eu espero um dia fazer uma palestra à altura do cartaz que ele desenvolve. Então, obras de arte, né? Então, nas 4 nobres verdades, nós vimos que, segundo o Isis Sem Véu, né, que é uma obra basilar da senhora Blavatsky, que é a primeira grande obra dela, está listado que a primeira nobre verdade, com base nesse texto, Prajna Paramita, é a existência da dor. A segunda nobre verdade é a produção da dor, ou a causa da dor, né? Existe um processo de geração, né, do quadro álgico, né, do quadro doloroso, que a gente pode traduzir também por sofrimento, dificuldades, né, desaires. E da mesma forma que se produz, né, esse material doloroso, existe a possibilidade de aniquilá-lo, de convertê-lo, né, dissolver essas causas. E já que essa possibilidade é uma realidade, faz-se necessário, então, o estudo e o trilhar de um caminho, né, para que haja a eliminação das causas da dor. E esse caminho coincide com a própria libertação da consciência profunda, né, que anima todos os seres humanos. Então, o budismo basicamente coloca como foco uma realidade da qual ninguém pode se furtar, que é a existência da dor, do sofrimento, da doença, né? A degeneração ela é intrínseca à manifestação material, da mesma forma que o cristianismo, né? O foco da doutrina cristã, sem dúvida, é o nascimento e o sofrimento, né, de Jesus. Foi crucificado, morto e sepultado, né, diz o credo cristão, né? Então, da mesma forma que o cristianismo, o budismo também ele começa centrado na realidade humana, que é uma realidade vivenciada por todas as criaturas, indistintamente, sejam humanas ou não humanas. Em seguida, nós estudamos os Nidanas, que é uma série de efeitos de causa e consequência, e elas estão todas interligadas. Basicamente, nós temos pelo menos 12 Nidanas, e eles foram estudados individualmente, como o Jaramarana, que é a, a decrepitude e a morte, ou degradação, que é algo inexorável, né, a toda manifestação, a toda materialidade. E assim também vimos os demais agentes que se correlacionam
como numa cadeia. E, por fim, nós vimos os skandhas, né? Os skandhas, que literalmente significa grupos ou atributos, né? Os agregados que formam a personalidade do ser humano e também de outras criaturas, né? Então, nós temos a forma, que é a rupa, a percepção vidana, a consciência jnana, a ação sanskara e o conhecimento vidya. Então, os skandhas, eles estão relacionados àquilo que nos atrai para a vida, aquilo que nos puxa à existência transitória, à manifestação, e tem uma relação direta com os atributos da personalidade transitória, que tecnicamente, né, na literatura teosófica é muito referida como quaternário inferior. Então, esses elementos, eles estão relacionados, portanto, àquilo que nos prende a uma encarnação, ou aquilo que nos faz encarnar. Então, hoje, nós pretendemos falar um pouco sobre as paramitas, né, dar início, né, a esse debate. E as paramitas, como os temas já citados até aqui, constituem pontos centrais na doutrina budista, tá? Principalmente tendo em vista a libertação, ou seja, o nirvana, né? Que é o fim desse samsara, dessa roda, desse ciclo aparentemente infindável de nascimentos e mortes. Então, os paramitas, ou as virtudes transcendentais, elas são abordadas por livros específicos, por eventos como simpósios, workshops, e isso mostra o quanto ele é um tema importante, né? Então, aqui, por exemplo, nesse folder de divulgação, a gente tem uma das formas, né, de expressar as paramitas, ou pelo menos como ela é vista por grupos de budismo, né? Então, aqui a gente tem a primeira paramita, né, a generosidade, a disciplina, a paciência, a perseverança, a meditação e a sabedoria, sendo aqui, portanto, 6 itens, né, elencados, e, obviamente, cada um, a paramita, nos remete a uma série de reflexões, né? A gente pode aprofundar isso ad infinito, né? Poderíamos fazer um encontro para falar sobre a generosidade, né? As formas de expressão da generosidade, como nasce, como cultivá-la, quais as consequências, os efeitos de sermos generosos, o que significa realmente ser generoso, cultivar o amor ao próximo, que, aliás, é uma pedra angular também, tanto no budismo quanto no cristianismo, né? No budismo se fala muito em compaixão, e no cristianismo se fala, como está presente no Novo Testamento, amor ao próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, a Deus, a unidade, ao universo. Então, nós podemos abordar a generosidade de diferentes modos e usar palavras as mais diversas para tentar expressar esse sentimento, né? Que, na verdade, tem consequências maravilhosas para a vida humana e, obviamente, está no contexto da evolução espiritual do planeta, né? E da alma humana. Depois vem a disciplina, já que sem disciplina fica difícil conquistar coisas boas, né? Nada benéfico ou construtivo é feito, não é? Sem um mínimo de atenção, sem um mínimo de disciplina, sem um mínimo de esforço. Então, para que se construa algo de bom, sem dúvida, uma certa quantidade de desprendimento, de esforço vai ser necessário, e não raramente é preciso vencer o sofrimento que advém das forças de resistência, porque nós vivemos num mundo onde forças distintas, né, interagem, muitas vezes de forma conflitante. Então, se a gente quer subir degraus, se a gente quer vencer dificuldades, afastar um vício, remover um defeito, conquistar uma virtude, obviamente, isso vai exigir de nós muita atenção, muito esforço, muito trabalho, muita dedicação e, consequentemente, disciplina, né? E, evidentemente, de certa forma, tolerar, né, a oposição, a contrariedade,
a doença, o sofrimento, né? Vencer, né? E, aliás, não somente o budismo, mas o próprio cristianismo, ele é rico, né? Pródigo em exemplos de superação, né? O próprio Jesus, né? Que ele é mostrado que ele ressuscitou, né? No terceiro dia, ou seja, vencendo a própria morte, o sofrimento, o escárnio a que ele foi submetido. E, na verdade, todos que se destacam, né? Como a própria Blavatsky, vai ser perseguido, vai sofrer injúrias, e, enfim, uma das formas da gente medir o sucesso é o grau de oposição que a postura mundana, né, imprime contra aquele indivíduo que busca espiritualizar-se e também divulgar o Dharma, né, divulgar o bem. Obviamente, isso está ligado à paciência, já que não se vence essas dificuldades sem um mínimo de paciência. Aliás, a impaciência é a causa de grandes problemas, porque nos leva a atitudes que frequentemente nos arrependemos. Então, é preciso ter paciência conosco e com o próximo. Conosco, porque, sem dúvida, não é da noite para o dia que nós vamos nos transformar como gostaríamos, né? Mas é preciso, então, um trabalho ordeiro, né? E um certo grau, obviamente, de paciência. E muito mais para com o próximo, né? Muitas vezes, o esclarecimento ele chega a todos de modo diferente, né? E os desavisados, sem dúvida, podem abusar da liberdade e exigir de todos os demais uma certa paciência. A gente vê hoje, por exemplo, em relação a essa situação pandêmica que a gente vive, muitas vezes falta o espírito coletivo, né? Porque a gente sabe que a transmissão, né, da doença se dá de determinado modo e muitas vezes o indivíduo se recusa a ser um agente que vá barrar essa transmissão. Então, ele ignora todas as orientações e se transforma num vetor para uma doença que é potencialmente fatal, né? Então, mesmo com essas pessoas que não têm visão de coletividade e que são fechadas, que não buscam o esclarecimento, isso acontece muitas vezes com nós mesmos, é preciso, então, paciência. Embora precisamos estar alertas, né? E sempre perseverar, mesmo diante dessas dificuldades, desses obstáculos, desse negacionismo generalizado, né, do uso indevido dos meios de comunicação e das mídias sociais para se propagar informações absolutamente equivocadas e que têm consequências enormes, né? Como disse o aquele pensador italiano, né, autor de O Nome da Rosa, ele disse o seguinte: ele disse que a internet daria, né, eu vou mudar a palavra por uma questão. Humberto, Humberto Eco, isso. A internet daria voz, não é, aos indivíduos pouco qualificados. Eu aqui estou substituindo, né, estou fazendo um eufemismo aqui. Mas, enfim, então, apesar de tudo isso, é preciso ter perseverança, porque a maioria, o bem vai prevalecer, né? E também, para superarmos isso, a meditação, né, que é o paramita seguinte, é uma grande aliada, né? E, obviamente, a meditação é todo um universo, é toda uma filosofia, né? Você tem filósofos como Patanjali, né? Que foca nisso e, enfim, empreendeu um trabalho maravilhoso nesse sentido. O fato é que, realmente, a meditação ela é uma virtude, né? E os paramitas são virtudes transcendentais, né? Transcendental significa ir além, né? Sair do daquilo que é corriqueiro, daquilo que é básico, né? Então, meditar vai exigir a gente sair dessa zona de conforto que muitas vezes a gente se coloca e se entrega, né? Aceitando, muitas vezes até uma opinião medíocre,
e, infelizmente, podendo nos prejudicar, né? Então, essas virtudes, elas transcendem essa visão comum, né? Como diz nosso irmão Divaldo, né? O homem comum, não no sentido pejorativo, né? Entre aspas, a visão, digamos assim, ordinária, né? A visão mundana, que não leva em consideração o aspecto espiritual que está por trás do universo, né? De tudo. E, obviamente, o resultado é a sabedoria, né? O resultado da experiência, é o resultado desse trabalho. Então, essas virtudes, elas vão interagir para que a gente possa culminar em sabedoria, né? Que seria, digamos, o resultado final de todo esse processo. Mas mesmo em se falando sabedoria, existem gradações, né? Existe o menos sábio, o mais sábio e aquele que está além, né? O Mahatma. E acima do Mahatma, a gente, inclusive no budismo, fala no Mahao Chohan. Enfim, então existe toda uma hierarquia, de fato, que é conquistada, né? Pelo esforço pessoal, pelo trabalho individual e coletivo, mas que é um resultado natural de tudo isso e não um mérito outorgado por terceiros, né? Então existe, portanto, um mérito próprio por trás dessas conquistas. É como dizia meu avô, né? Quem boa cama faz, nela se deita. Então, as paramitas também elas estão implicadas, perdão, com a própria psicologia budista. E tem algumas obras e textos a respeito. É óbvio que trabalhar com tudo isso é trabalhar com a nossa psique, né? A psique é a palavra grega que quer dizer alma, embora Aristóteles, por exemplo, trabalhe o conceito de alma de forma diferente da qual nós conhecemos, mas, em geral, nós temos uma visão de que a alma é aquilo que subsiste ao corpo físico, né? É aquilo que é imorredouro, né? Pelo menos até um certo ponto, já que se a gente considerar o espírito como algo eterno, a alma teria uma vida intermediária. A questão é que o trabalho com a mente, o trabalho com as emoções, com os desejos, com as paixões, é uma necessidade e ela também está implicada com a conquista das paramitas, né? Dessas virtudes. Nós vimos, né, que essa postura psicológica ela pode ser favorável ou desfavorável, como as emoções, que podem ser construtivas, como o amor, ou destrutivas, como o ódio. É óbvio que as emoções positivas nos levam, num determinado momento, e até mesmo naquele instante que ela se expressa em nosso corpo e em nossa alma, a um estado de beatitude, já que o ódio faz o contrário, nos imobiliza, nos traz sofrimento, nos traz pesar, preocupação e divisão. Enquanto que o amor une, a cólera dissipa, separa. São forças, portanto, de certo modo antagônicas na sua origem e nas suas consequências. As paramitas são tão importantes que existem sites com esses nomes, sites budistas, evidentemente. Um deles é o do irmão do nosso Carlos Cardoso Avellini, né, que é o tradutor das Cartas dos Mahatmas. O irmão dele é o Lama Padmansanti, né, que tem esse site aqui chamado Ação Paramita. Existem outros sites também, inclusive de outros países, né, em espanhol, como o paramita.org. Então, isso mostra a importância do tema na comunidade budista. Do ponto de vista de algo que está muito em voga, né, o mindfulness, né, a meditação plena, as paramitas também são consideradas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Meditação e esse folder onde eles destacam, né, as chamadas qualidades inestimáveis, as 6 paramitas ou perfeições no budismo, consideradas como qualidades de valor incalculável. E aí é colocado a generosidade, né, Dhamma Paramita, a ética, Sila Paramita, a paciência, Kshanti Paramita, a diligência, Vira Paramita, a meditação, Dhyana, e a sabedoria, Prajna. Então, é claro que existem diferenças
nas abordagens, nas traduções, mas, em linhas gerais, o espírito da mensagem permanece independente da linhagem budista, da escola considerada, né? Nós veremos, por exemplo, mais adiante, as paramitas do ponto de vista do Zen budismo, né? Então, como eu considero um material relevante, eu vou aqui literalmente fazer a leitura, né? Ficou redundante. Generosidade, dando de si mesmo, dando tempo e apoio sempre que necessário, quando necessário, sem pensar em retorno. Então, essa é uma forma de aplicar o conceito de generosidade, né? Esquecer de si, abandonar o egoísmo, cultivar o altruísmo, seria uma espécie de a prática do amor ao próximo, né? Porque, obviamente, em algum instante vamos ser convidados a sair da teoria e ir para a prática. E é claro que a prática é muito mais difícil, porque a prática significa mobilizar forças, vencer resistências, preconceitos. Então, é muito mais fácil desenhar, né, fazer o rascunho de um prédio num papel ofício do que construir um prédio. Para construir o prédio, a gente precisa mobilizar muito mais esforço, o investimento é muito maior. Então, para que a gente se torne generoso, amoroso, fraterno, é evidente que teremos que fazer um grande investimento nesse sentido, estarmos atentos, alertas, mas a boa notícia é que esse esforço não se perde, né? A gente considera a vida curta e, de fato, por isso a gente tem que aproveitar da melhor forma possível, mas a vida continua em outra existência, em outra encarnação, né? Assim prega o budismo, assim prega o cristianismo primitivo, assim prega o hinduísmo, ou seja, a maior parte da cultura humana fala em reencarnação, né, em renascimento. Depois a gente tem a ética, né? O comportamento ético, moral e virtuoso. Fazer o que é certo no momento certo, mantendo-se disciplinado e no caminho certo. Então, acertar pode ser um grande desafio, né? Fazer a coisa certa na hora certa é uma grande virtude. E, obviamente, só com o tempo iremos conquistar esse estado, né? E a ética não é apenas uma, uma figura religiosa, mas ela precisa estar implementada no nosso dia a dia, independente, né, da religião, para que a vida humana tenha um mínimo de segmento, né, um mínimo de interação positiva, porque se todo mundo trabalhar apenas para satisfazer seus desejos e paixões sem nenhum freio, né, é óbvio que estaremos fadados à destruição, né, à aniquilação. E somente agindo eticamente, né, no dia a dia, seja do ponto de vista financeiro, etc., nas relações familiares, no trabalho, é que a gente vai construir um mundo melhor. Então, não é apenas algo bom, mas é algo necessário, né? É um pré-requisito para a civilização, né? Para a vida civilizada. Paciência, né? Falamos já um pouquinho. Tolerância para todas as pessoas, situações e experiências fora do nosso conforto. Aceitação e tolerância. Então, a paciência realmente ela está ligada a um certo grau de tolerância, né? Mas, obviamente, tolerar não significa fechar os olhos para o mal e deixar o domínio dos perversos, dos mentirosos. Não, né? Tolerar como virtude também exige esse equilíbrio, essa visão harmônica, né, de saber até onde nós devemos, digamos, tolerar efetivamente ou começar uma ação no sentido de interromper a prática do mal, né? A paciência lembra também um pouco aquela imagem que Jesus passa, né? Se alguém ofende ou agride tua face, apresentar e também a outra, né? Então, é tolerar o que pode ser tolerado. Diligência
A paciência, me perdoem voltar, também diz respeito à indulgência para com as fraquezas alheias, né? Então, se o indivíduo ainda é portador de algum vício, por exemplo, ou um defeito que a gente acredita já ter superado, isso não significa que somos melhores que eles, né? Do que essas pessoas. Então, é preciso ter indulgência para com as fraquezas alheias. Aliás, dizem que a gente identifica facilmente no outro aquilo que nós temos em nós. É como diz Jesus, né? Vedes o argueiro no olho de vosso irmão e não vedes a trave no vosso. Né? A trave é um galho gigantesco e o argueiro é do tamanho de um cisco. Diligência, vire para mim. Perseverança entusiástica, energia, força para permanecer no caminho, mesmo quando se torna difícil e desconfortável. Então, ser diligente também, óbvio que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, é necessário a perseverança para que a gente siga em frente a despeito dos empecilhos, que podem ser naturais, que são as flechas primárias na doutrina budista, mas também podem ser criadas por nós mesmos. São as chamadas flechas secundárias, que são aqueles problemas que são criados pela nossa incúria, pelos nossos equívocos. Esses são passíveis de modificação, de melhora. Os naturais, como o nascimento, a doença, o envelhecimento e a morte, podem ser processos difíceis ou mais complicados, fazem parte da vida de todos os seres vivos sencientes. Todo trabalho vai exigir perseverança. E quando a gente fala em trabalho teosófico, isso nos remete a uma reflexão adicional, a uma aplicação particular desse conceito de diligência. Então, perseverar é importante. Não apenas suportar, mas, apesar de tudo, manter o entusiasmo. Meditação tem implicações ou é precedida pela concentração. O Dhyana Paramita, concentração e autorreflexão, ou seja, interiorização. Né? Então, a busca é interior, de fato. Né? O que importa é invisível. Eu estou falando aqui com vocês, vocês estão me ouvindo. O que está fazendo vocês me ouvirem é o ar, que é invisível, que as ondas sonoras se propagam no ar. Se o espaço entre o teu aparelho, né, e o teu ouvido fosse um vácuo, você não ouviria nada. Eu também não ouviria nada, não ouviria nada. Então, o importante, ele está no invisível. E, obviamente, é como diz a Bíblia, né? A alma, né? O vento sopra onde quer e a gente só vê os efeitos. Sabedoria implica ou é precedida por discernimento. A gente conhece o discernimento como viveka, né? Que é uma virtude também, um dos pré-requisitos para o caminho, para a senda. E aqui, a sabedoria é tratada como prajna paramita. É a base de onde todas as qualidades anteriores se assentam. A sabedoria vem com o tempo, irá evoluir à medida que tomar cada passo de sua vida. Tornar-se-á sábio quando vê a sua verdade, suas falhas, seus sucessos, esforços e assim por diante, como apenas o que são, momentos impermanentes. Então, sucesso, fracasso, riqueza, pobreza, gênero, masculino, feminino, nacionalidade, religião, tudo isso é impermanente, é temporário, né? É contingencial, se a gente considerar o karma como um elemento na base daquilo que a gente vê. Então, a, a sabedoria, ela implica em reconhecer essa impermanência. Esse é um dos pontos chaves da filosofia budista. Então, no Zen budismo, por exemplo, essas paramitas são listadas como generosidade, disciplina, paciência, dedicação,
meditação ou interiorização, né? Que é a reflexão interna, o pensamento bem direcionado, educado, e sabedoria, que é a cereja do bolo, né? Uma cereja que, na verdade, vai transpassar todas essas virtudes. Então, é uma via de mão dupla, né? As virtudes levam à sabedoria e a sabedoria ilumina as virtudes. É uma espécie de feedback positivo, né? Ele potencializa e é potencializado. Uma outra forma de expressar as paramitas: dar, paciência, meditação, sabedoria, energia e disciplina. Na língua japonesa, a gente tem termos para expressar as paramitas no Zen budismo, e aqui um quadro comparando essas expressões com os termos sânscritos. Temos também os termos em Pali, e aqui em espanhol o significado desses termos, que nos remete ao que já comentamos. Existe também as chamadas 10 paramitas. Então, nós vimos as 6 paramitas, existe também uma lista décupla, né? Dana, generosidade, doação. Sila, em sânscrito, né? O Pali. Virtude, moralidade, conduta apropriada. Seria, naquele livreto aos pés do mestre, boa conduta, já que é discernimento, boa conduta e amor. São os pré-requisitos para a senda. Nekama, capacidade de renúncia, desapego. Pena, Pana, sabedoria transcendente. Virya, energia, diligência, vigor, esforço, coragem. Coragem indômita. A gente não pode também confundir coragem com irresponsabilidade, né? Kant, lembra o filósofo, né, Immanuel Kant. Resiliência, paciência, tolerância, aceitação, resistência, autodomínio. Saca, veracidade, ser verdadeiro, em palavra, pensamento e ação, e honestidade. Aditana, determinação, resolução, meta, bondade amorosa. Lembrando só que a verdade, ela deve vir com amor. Aí a gente lembra daquela orientação. Antes de falar alguma coisa, temos que ver se é verdadeiro, amável e útil. Se não preencher os 3 critérios, é melhor não falar, que pode machucar uma pessoa ou causar outros problemas, que evidentemente vão respingar em nós mesmos. O PECA, equanimidade, serenidade. Então, uma das bases da ética é a equanimidade, e ela está aqui presente. Então, nós poderíamos, sem dúvida, desdobrar cada um desses pontos, mas realmente vai fugir do escopo da tarde. Então, chegando na Voz do Silêncio, da senhora Blavatsky, ela comenta: paramitas, as 6 virtudes transcendentais. Para os sacerdotes, são 10. Então, para o leigo, no mínimo 6 virtudes. Já o sacerdote, que tem um comprometimento maior, o buscador, né, aquele indivíduo já está comprometido, né, com a senda, já aceitou o desafio, ele tem, obviamente, 10. É como Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, se você sabe mais, a sua responsabilidade é maior do que a do leigo. Ou, como diz o nosso irmão Divaldo, né, o homem do mundo. Paramitas, em número de 6, nobres portais da virtude que levam a bode e prajna, 7º estágio da sabedoria. Então, a prajna, ou sabedoria, e bode é aquilo, né, de mais, a libertação, é aquilo que nós temos de mais elevado no nosso, na nossa interiorização. Os 16 paramitas não são apenas para sacerdotes e yogis, como disse, mas representam modelos a serem buscados por todos, né? Então, os paramitas que nós vimos, né, os 6 e o 10, eles, na verdade, deveriam ser objetos de todas as pessoas, né, minimamente despertos.
não é exclusividade do sacerdote, do yogi, do shela ou do mahatma. Nas instruções esotéricas, que está retratada aqui nos escritos reunidos, tem uma pergunta interessante. A prática da concentração é benéfica? Isso aqui é do século XIX, né? Então, faz sentido, embora para nós pareça uma pergunta já respondida há muito tempo. Mas vamos lá. Essa é outra pergunta feita por membros da escola esotérica, que era o grupo interno, né, da senhora Blavatsky. Aqui eu respondo: concentração e meditação genuínas, consciente e cautelosa, sobre o eu inferior à luz do homem divino interior e dos paramitas, é algo excelente. Então vejam que é proposto aí a gente cotejar, né, a nossa personalidade, a nossa individualidade com as paramitas, que são essas virtudes. Então, são metas a serem alcançadas, são pontos a serem refletidos. Quanto mais profundamente nós conseguirmos chegar nessa reflexão, muito melhor poderemos nos tornar. Teremos, pelo menos, aí uma inspiração inegável. E para o grau de dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia, toda inspiração é bem-vinda, toda força é bem-vinda. Vamos precisar de muita força interior. Ainda nos escritos reunidos, já em outro momento, é dito o seguinte: amigos, irmãos e muitos de vocês, amados colegas de trabalho, na verdade, poucos de vocês sabem das condições eternas e imutáveis de desenvolvimento da alma, e principalmente das inexoráveis leis ocultas. Quando eu leio esse texto da senhora Blavatsky, eu coloco como se ela estivesse falando comigo. Então eu me vejo sem saber nada. Acredite no mestre de cuja carta eu cito, se você não acreditar em mim. Aí ela cita, né, o trecho da missiva do Mahatma. Embora tal pessoa, com qualquer uma das faltas declaradas acima, devesse encher o mundo com as suas obras de caridade e tornar o seu nome conhecido em todas as nações, ela não faria nenhum progresso nas ciências ocultas práticas, mas pode estar continuamente retrocedendo. Então, são várias coisas aí implicadas, né? Não é apenas fazer o bem, mas fazer o bem sem saber a quem e sem querer o resultado. A gente fazer o bem sem querer fama, sem querer reconhecimento. É como diz aos pés aquele livreto do Thomas de Kempis, né? Imitação de Cristo. Deseja ser desconhecido e tido por nada. As 6 e 10 virtudes transcendentais dos paramitas não são apenas para iogues e sacerdotes adultos, mas para todos aqueles que desejam entrar no caminho. Então vejam a importância dessas virtudes. Aí na Voz de Silêncio, na sua linguagem poética, é dito o seguinte: vês bem, Olanu, esses portais levam o aspirante a atravessar o rio para outra margem. Essa outra margem tem muitos significados. Um deles é o Nirvana. Cada portal tem uma chave de ouro que abre a sua porta. Então, veja, a porta pode ser de madeira, de ferro, né? Mas a chave é de ouro. O ouro é o quê? Um material nobre, né? Difícil de encontrar e que dá muito trabalho de se obter e separar, né? Então, a chave, ou seja, aquilo que nos liberta, aquilo que abre a porta, que nos remete ao caminho, né? Ao caminho do bem, né? Da felicidade, do progresso e do trabalho, é uma chave de ouro, é uma chave especial. E aí ela cita Dana, caridade e amor, Zila, pureza, harmonia na palavra e na ação, Shanti, paciência, Viraga ou Vairagya, né? Depende da escrita, indiferença ao prazer e à dor, Virya, energia, aliás, lembra um pouco, né? Vigor, né? Vigor, né? Virilidade, energia, força. Depois vem Dhyana, contemplação e meditação. O interessante é que a contemplação parece que
é como se o indivíduo estivesse passivo, mas, na verdade, quem está passivo é a personalidade, porque está domesticada, porque está adestrada, mas a mente superior, na contemplação, não tem nada de inércia. Ela é total ação, é total expansão. E a dhyana implica também na meditação, que também envolve diferentes níveis, diferentes graus de profundidade, tipos de meditação, né? A meditação de um Mahatma não é a meditação de um leigo. O próprio praticante, com o tempo, ele percebe a evolução na meditação. E, obviamente, meditar não é apenas sentar na posição de lótus. Aliás, a posição é o que menos importa. Prajna, conhecimento, sabedoria. Ela é a última não por acaso, né? Mas porque ela pode ser o resultado das anteriores. Então, a gente vê isso na voz do silêncio. Então, no glossário teosófico, tem paramitas são as perfeições ou virtudes transcendentais, nobres portas ou portais de virtude que conduzem ao bode prajna. O sétimo estágio, o escalão nessa tradução, né, de sabedoria. Isso a gente já leu mais atrás. Há 6 delas para o leigo e 10 para os sacerdotes. A primeira das paramitas é dana. Eu estou sendo literal, né, na leitura. É óbvio que quem conhece a pronúncia sânscrita ou Pali irá fazê-la de forma diferente, né? Então, dana, a chave da caridade e do amor imortal. Então, essa caridade ela pode ser física, como o alimento, que é importante, mas ela pode ser também moral, um bom exemplo, uma boa orientação, uma página de consolo que é escrito para alguém em dificuldade, visitar alguém no hospital. É como diz, né, o Novo Testamento. Estive nu e me vestiste, estive com sede e me deste de beber, com fome e me deste de comer, estive na prisão e vieste me visitar. Porque perguntaram a ele, né, Jesus, né, onde que nós fizemos algo para ti? Aí ele responde. Então, quando alguém deu bebida, água a quem estava com sede, alimento a quem estava com fome, consolo a quem estava em desespero, ou alento a quem estava aprisionado, encarcerado, estava, na verdade, fazendo aquilo para ele, no caso, Jesus. E a gente percebe que, hoje, né, a gente percebe melhor que o que ele quer dizer é que todos somos um, né? Ele fala da unidade. Então, como o amor une, então Jesus, dado ao amor, né, incondicional e amplo que ele tinha, cada ser humano era ele mesmo, né? Então, fazer a caridade a quem precisa é, na verdade, fazer a um mestre, sem segundas intenções, evidentemente, né? Fazer por amor e não por interesse. Shila, a chave da harmonia nas palavras e nos atos, a chave que contrabalança a causa e o efeito, não deixando mais espaço à ação kármica, que são palavras da senhora Blavatsky, né? Então, eu coloquei aqui algo que nos faz, que nos remete a essa virtude. Pensar eticamente e agir corretamente. Num outro momento, é dito que Shila, né, em Pali, a segunda virtude das 10 paramitas da perfeição, a perfeita harmonia nas palavras e na ação. É a reta palavra e a reta ação. Em harmonia com o quê? Em harmonia com a justiça, em harmonia com o amor, aquilo que deve ser. Então, para cada momento, existem diversas alternativas de ação. Se a gente consegue acertar na direção e no sentido da ação, do pensamento, da palavra, nós estamos cultivando Shila. A simples preocupação em conquistar Shila já é uma vitória. Então, ela vai se expressar no costume, na conduta, natureza, caráter, tendência, disposição, virtude e moralidade. Aliás, isso, para os espíritas, eles chamam de o homem de bem, né? Tem um capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo chamado o homem de bem. Aliás, esse termo está muito
desgastado atualmente, porque tem sido aplicado em indivíduos que têm uma conduta completamente inversa, né? Então, o homem de bem é isso, né? Agir da melhor forma possível, visando sempre o bem, né? E não é só ter boa intenção, é preciso se preparar e é preciso estar com a mente aberta, limpa e purificada para enxergar a verdade. Ter também a humildade de reconhecer a própria limitação e buscar o diálogo com todos os interlocutores, né? Sem distinção de credo, casta, classe social, raça, o que seja. Buscarmos as informações em fontes confiáveis e fazer esse conhecimento se expressar através de ações corretas. Então, dessa forma se constrói um homem de bem. Não é através do sectarismo, do fundamentalismo ou do preconceito, ou ainda, né, pior ainda, da superstição. Porque, infelizmente, às vezes, a credulidade excessiva é tão perigoso quanto o ceticismo sistemático. Uma boa dose de ceticismo é sempre bem-vindo. Pacha, Sila e Sanskrit são as 5 virtudes, moralidades ou preceitos universais. Estes 5 preceitos encontram-se incluídos na seguinte fórmula do budismo: eu observo o preceito de me abster de destruir a vida dos seres, ou seja, destruir a vida das pessoas, criar inimizade, não é? De me abster de roubar a paz das pessoas, roubar a tranquilidade alheia. Não é apenas furtar ou assaltar, mas tirar algo de alguém. A não ser que seja sofrimento, que aí não é roubar, na verdade, é aliviar o fardo alheio, né? Aliás, Jesus também falou sobre isso, né? O meu fardo é leve. Então, vamos lá, de me abster de roubar, de me abster de todo o comércio sexual ilícito, ou seja, de toda atividade que desvirtua, né, a sexualidade dentro da vida humana, né, o abuso, digamos assim. Ele coloca, óbvio que aqui são comentários meus, né, são, obviamente, podem ser feitos acréscimos ou comentários em cima disso. Ele segue, então, o Sr. Olcott no Catecismo Budista. Abster de mentir, abster do uso de bebidas embriagantes. Então, embriagar o corpo, né, seja com tóxicos, seja com pensamentos negativos ou com emoções destrutivas, faz com que o indivíduo perca o controle sobre a sua personalidade, sobre si mesmo. Aliás, o próprio populacho fala, né, o indivíduo, fulano perdeu a cabeça. Então, na verdade, naquele momento, ele se entregou aos impulsos, né? Aí vem a Ksant, que é a terceira paramita, que é a paciência suave, que nada pode alterar. Então, também já tivemos anteriormente a oportunidade de comentar a respeito, e aqui a gente lembra, né, do Jó, né, paciência. É muito comum, né, pelo menos no nosso meio, se falar em paciência de Jó. Fulano tem uma paciência de Jó, é aquele indivíduo que tem uma paciência incomum, né? E a gente sabe que o personagem Jó, né, lá do Antigo Testamento, ele houve um desafio, isso é uma metáfora bíblica, né, evidentemente, entre o bem e o mal, né, a divindade representando o bem e o mal, fizeram um desafio, sendo que a divindade maligna, bíblica, dizia que Jó não suportaria se as riquezas e a família fossem retiradas dele. E o que aconteceu é que Jó permaneceu fiel aos preceitos da sua crença, apesar de ter perdido toda a riqueza.
Vairagya, a indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida. Só a verdade é vista. Então, Vairagya é uma grande virtude. Imagine, a gente tem indiferença não ao sofrimento alheio. Essa indiferença diz respeito a nós, né? Então, é óbvio que ninguém pode negar que existe a dor e o prazer, mas a forma de reagirmos a isso, nos apegando ou não, é algo que depende de nós, né? Alimentar isso. Então, por exemplo, o indivíduo sofre um determinado revés e revolta-se, né? Então, na verdade, ele potencializa, ele amplia essa dor. Se ele agisse com um certo grau de indiferença, encarando o sofrimento como algo inerente à vida e que ele pode, no futuro, contornar e transformar essa energia, aí ele vai estar agindo como vairagya. Por outro lado, o prazer também embriaga, né? O prazer também vicia. E, por conta disso, não é desejável que se dê asas, né, ao prazer ilimitado. Então, tanto a dor quanto o prazer pode se tornar grilhões para a alma humana. Daí a necessidade de indiferença. Indiferença para com o desejo imoderado, né? Indiferença para com a ambição. Os próprios 7 pecados capitais que são citados na crença cristã têm a sua aplicação aqui em Vairagya, né? Então, a gente vê, por exemplo, Buda foi tentado por Mara, vários desejos foram apresentados a ele. Jesus foi tentado no deserto. Chegaram a dizer para ele: olha, pule daqui do templo lá embaixo. Deus, o seu Deus vai lhe proteger. O que é que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então, todos aqueles que se propõem a se tornar algo melhor nesse mundo vão ser desafiados pelos próprios defeitos, vícios, virtudes ou dificuldades do ambiente, mas aí entra Vairagya, uma das mais importantes virtudes. Vejam que a gente vai se aproximando da sabedoria e as virtudes vão se tornando cada vez mais críticas. Virya, energia indômita. Então não adianta só a indiferença para com a dor e o prazer, né? A indiferença para com o chamado da facilidade, né? O dinheiro fácil, o prazer fácil. A gente vê hoje a questão da corrupção, né? Então, agir corretamente e não se propor a essas facilidades vai exigir energia. Aí vem Virya, a força interior, que precisa crescer o nosso chamado. Então, quando você ora, quando você reza, você abre um portal para que essa energia aumente. E quando essa energia se mistura com a reflexão, com a razão, e adentra o nosso coração, isso vai penetrar nas nossas entranhas, né? No nosso corpo, fortalecendo cada músculo e apoiando cada neurônio, cada sinapse. Diana, se tudo isso acontece, nós vamos ter um estado mental favorável à concentração, à contemplação e à meditação. Prajna é a conquista dessa escalada, né? O cume da montanha. E o resultado, no final das eras, né, não sabemos quando, é o surgimento de um Bodhisattva, um autêntico filho de Dhyanis. E aí ela encerra: tais são as chaves de ouro para esses portais. Antes que te possas acercar do último, ó tecedor de tua liberdade, tens de possuir estas paramitas da perfeição, as virtudes transcendentais em número de 6 e 10, por esse longo caminho. Então vejam que ela fala em liberdade. Então ser livre, pelo que a gente viu aqui, não é fazer o que a gente quer, mas o que deve ser feito. Eu vou então encerrar aqui, dado o horário, e vou abrir para comentários e perguntas. Então, o nosso objetivo foi apenas trazer alguns pontos
para a nossa reflexão, já que algo tão importante, tão profundo, está além do meu alcance e daquilo que eu posso dizer precisa estar dentro do nosso objetivo de hoje. Obrigado. Mais uma vez, parabéns, Fernando. Oi, Lorena, obrigado. Parabéns a vocês que conseguiram, apesar desses minutos aí, ainda estarem aqui. Olha, Fernando, eu queria mais uma vez enaltecer o seu belo trabalho, porque muitas vezes esses saberes orientais eles ficam sempre em segundo plano aqui no mundo ocidental. E a gente percebe a excelência de tudo isso que foi dito, principalmente quando a gente vê que a nossa sociedade ainda está muito sedimentada num conhecimento e que espera um salvador externo. Então, é uma diferença muito grande quando a gente examina um material desse e que transfere tudo para a nossa própria responsabilidade. Evidentemente que os estudos teosóficos já nos apontaram situações semelhantes, mas é sempre engrandecedor quando a gente constata que esse saber, essa sabedoria antiga, é algo universal e que realmente já existia há muito tempo. E a nossa dificuldade é justamente esse acesso consciencial a essas maravilhas. E meus parabéns mais uma vez pelo trabalho executado. Fred, obrigado. Eu queria só lembrar que um dos grandes méritos da Sociedade Teosófica, aproveitando sua fala, é justamente trazer o Oriente para o Ocidente, né? Fazer essa comunhão. Então, esse, sem dúvida, foi uma das grandes vitórias do trabalho teosófico. É de se ressaltar também o trabalho do senhor Olcott, que quando ele chegou, principalmente no Ceilão, né, onde a cultura budista estava sendo abafada pelos novos pregadores cristãos. Eu dizia, pelos pregadores cristãos, e ele sentiu a necessidade de confeccionar com muita dificuldade aquele catecismo. Microfone aberto aí. Microfone aberto aí. Está aparecendo Paulo Câncer, um eco. o De microfone aí, Cristina Paulo. Vale, eu fechei. Estava aberto dela e estava dando eco, né? Se tiver dois aparelhos na reunião, eles vão dar eco. Aí tem que fechar o microfone de um deles. Eu Paulo fechei o Câncer dela aberto de também. Cristina. Acho que ela não está sabendo. Eu estava me referindo ao trabalho do senhor Olcott, principalmente naquele momento em que ele chegou ao Ceilão, que hoje é Sri Lanka, e ele viu que essa tradição budista estava até sendo abafada pelos pregadores cristãos, e ele sentiu a necessidade de reviver isso, até com muita dificuldade, e ele conseguiu uma autorização para confeccionar o famoso catecismo budista, pela qual ele é famoso até hoje lá naquelas terras. É interessante. Gratidão aí, mais uma vez, Fernando. Belíssima
exposição e como a gente vê a necessidade, né, de estudar, de ler, de refletir sobre a voz do silêncio, né, que é esse trabalho aí das paramitas, né? Desenvolver, despertar essas qualidades, coisa que não é fácil, mas é o nosso desafio, né? Muito obrigado aí, Fernando. Eu que agradeço, Jorge. E eu vou aproveitar, nossa irmã Frano lembrou uma coisa importante, porque o Sun Okut, ele é reverenciado, né, lá no Sri Lanka, por ter, digamos assim, revivido o budismo, né, que estava em decadência na época, e ele conseguiu reavivar, né? Então, eles são muito gratos, tem escolas com o nome do Sun Okut, muito interessante. Fernandes, obrigado aí mais uma vez. Muito bom. Oi, Edivaldo. Fernando, Essas Oi, paramitas realmente são de difícil concepção. Agora, uma que você falou, uma delas que você falou que eu acho mais difícil de todas é a paciência. Paciência é terrível. Outra coisa, eu queria só para efeito de... O livro que você apresentou aí de budismo, Psicologia do Autoconhecimento, de George e Rita Omenko, eles foram membros da Sociedade Teosófica, lá no Rio de Janeiro. Muito interessante, Edivaldo. Eu assisti palestra com ele lá algumas vezes. Eles eram membros, escreveram esse livro aí, me lembro bem. Nossa, Um casal, já eram velhinhos, quando eu os conheci, eles já eram bem velhinhos. Né? Que E bom, eles eram membros da sociedade. que bom. Aliás, Edivaldo, eu te citei 2 vezes, né? Eu tive que citar. Eu ouvi você falar, eu estava aqui, eu estava só ouvindo, tem um cachorro latindo aqui, eu tive que fechar tudo, eu ouvi melhor. Mas eu estava ouvindo o tempo todo, não saí daqui não, só te ouvindo, eu gostei muito. Muito obrigado aí pela exposição, muito boa. Eu que agradeço. Fernando, não sei se você Oi, está me Aline. ouvindo. Tô Está me ouvindo, ouvindo? tô ouvindo. Olha, eu não estou vendo sua imagem. Tem só uma foto sua parada. É isso mesmo? É a minha câmera. Ela congela a minha imagem, aí eu não uso. Ah, sim, porque eu gostaria de ver você falando. Eu E teria que usar o você não celular. aparece, só fica uma foto. Eu peço perdão. Na verdade, eu sempre faço essa ressalva, mas hoje eu não falei realmente. Ah, é Não. proposital, então, né? É porque é melhor uma foto do que uma imagem congelar numa posição estranha, assim, com a boca aberta, a cabeça torta. Aí eu preferi deixar a Não, imagem congelada. mas veja só, não daria para ficar você num quadro ao lado e os slides passando, não? Não, de fato, daria sim, mas o problema é que a imagem, quando eu começo a usar a câmera, depois de 1, 2 minutos, ela congela. Então, Ah, sim. é um problema pessoal, Porque não é? à noite, nos grupos, a gente vê direto o palestrante e também os slides, as duas coisas ao Perfeito, mesmo né? tempo. Aí por isso que eu queria entender o que é que estava acontecendo. Foi isso. Foi bom você ter tocado no ponto para eu esclarecer, né, a todos. E o que é que acontece? Tem trabalhos que eu fiz no passado que ficou assim, com uma imagem no cantinho, né? Mas, de um tempo para cá, como a minha imagem congela depois de 1, 2 minutos, aí eu fico o tempo todo numa posição, assim, a posição que congelar. Às vezes, uma posição não muito boa, né? Aí eu prefiro colocar uma foto, porque já tem ali, né, uma posição fixa e sem Mas surpresa. por que sua câmera congela a imagem? Eu acho que não é a câmera, eu acho que é o software, alguma incompatibilidade, eu não sei. Ah, entendi. Olha, parabéns, foi Obrigado. ótimo. Gostei muito, viu, Fernanda? Obrigado. Só queria lhe ver mais.
Quando eu uso o celular, aí fica normal, mas o computador não. O problema é para Ah, passar o slide do celular, eu não consigo. entendi. Tá bom, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Perdão aí pela. Fernando, Parabéns, Fernando. Muito bom trabalho. Oi, Marcos, Mais bondade uma sua. vez, estamos tendo aulas em várias lições sobre o budismo. Está sendo espetacular. Depois a gente bota numa playlist lá no grupo para poder ficar tudo junto. Vai ficar legal. Depois é a uma gente série coloca budista, né? playlist. Oi? Uma série budista, ou É, ensinamentos porque no budistas, né? YouTube tem essa opção de você Aham. colocar em playlists, separando assim alguns. Tanto que lá no site da Sociedade Teosófica no Brasil você tem as As cartas de cartas. separado, o yoga, né? Lead Beat e NPS, você tem nas playlists. Aí, se você quiser ver só um, você vai nele. A gente pode fazer isso de vez em quando, juntar alguns temas e vai ficar muito bom. Legal, boa ideia. Que essa Agora, sequência aí foi ótima. a minha sugestão para Fernando é que ele entre com o celular e com o computador, porque aí você pode aparecer pelo celular, entendeu? A dica que eu dou é que você bote o microfone do celular funcionando, porque quando o Zoom vai gravar, ele pega a imagem que está com o áudio funcionando na hora. Então, você pode botar o celular para a sua imagem aparecer e o laptop para projetar os slides. Aí vai dar certo. Vamos fazer um teste, né? Na verdade, eu Meus uso um alunos iMac. fazem isso. Quando a gente insiste para eles ligarem a câmera e eles estão sem webcam, etc., eles botam no celular e aparecem no celular e apresentam pelo notebook. Tá? Aí resolve o problema. Uma ótima ideia. Vamos fazer um teste, né? Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Portela. Boa tarde. Eu Portelão quero- ainda. Pois é, pessoal. Prazer em revê-los na distância. Eu quero aproveitar também a ocasião para aplaudir Fernando, mais uma vez, por sua brilhante apresentação. E o que me chamou muito a atenção é esse paralelo que ele faz entre as máximas cristãs e as budistas, estabelecendo a correspondência na compreensão na sua exposição. Eu achei, como todos, mais uma preleção de excelência de nosso Fernando. Ô, Portela, obrigado por suas palavras, bondade sua. Agora, eu realmente tenho me interessado nos últimos dias em fazer esse paralelo entre o cristianismo e o budismo. Tá bom. Um Obrigado, abraço, hein? então. Inclusive, os próprios, se a gente for ver, parece que eles vêm de uma cultura comum, né? Por exemplo, eu estava olhando os rosários, né? Budistas, é como se fosse o terço, né? Católico, no hinduísmo, os brahmanes, eles usam um colar de contas e o número de contas é o mesmo número. Eu descobri, sem querer, eu estava vendo um documentário sobre o brahmanismo, e aí ele colocava lá alguns pontos, né, sobre as rezas, né, o japa, né, aquelas palavras que eles repetem, os mantras, e realmente há um pano de fundo comum, viu, com o cristianismo, o próprio catolicismo, até o número de contas coincide, o número de rezas dentro de cada no rosário, né, no rosário você tem lá o mesmo número de contas. É impressionante a similaridade.
a própria vestimenta budista, né, lembra o indumentário, né, do sacerdote católico, ou melhor, o indumentário dos sacerdotes, dos monges católicos, lembram o do monge budista, né? Os templos, as formas de ritual, a música, né? Eu comparo a música gregoriana, por exemplo, com a música do budismo tibetano, né? Aqueles cânticos que eles fazem. Enfim, são muitos pontos em comum. Obrigado. Interessante, Fernando. E os cantos gregorianos são monges beneditinos, né? Que cantam. E a gente vê ali naqueles mosteiros, né? E aqui em Salvador, eu me lembro, na minha infância, no Mosteiro de São Bento, eu sempre fiquei assim encantado com aqueles cânticos que eles fazem, né? Ali no Mosteiro de São Bento. Muito interessante. E realmente agora você fez um link aí, para mim, perfeito, né? Com os cânticos dos monges, né? Budistas, né? Muito interessante essa analogia. No passado, Jorge, havia um intercâmbio muito grande entre as culturas, até por conta do comércio mesmo, né? E então eu acredito que, sem dúvida, teve essa influência, sabe? De algum modo, essa influência existiu na questão das imagens, as próprias práticas ascéticas do Oriente, elas foram trazidas, né, para o Ocidente, e a questão do respeito às escrituras, ou seja, todas as práticas realmente, principalmente ali da Índia, né, da Índia antiga, ela acaba se reproduzindo no Ocidente. Eu acho que foi fruto de um intercâmbio, sabe? Houve um sincretismo de religiões, né? Ainda mais com essa questão das conquistas, né? Quando Alexandre, por exemplo, chegou lá na Índia, né? Você já tem aí uma base, né, para um intercâmbio grande, né? Mas, assim, a senhora Blavatsky, por exemplo, ela cita que a gente sabe da sílaba Om, né? Om, Aum, né? Do hinduísmo. Ela diz que os cristãos traduziram como Amém. O nosso Amém corresponde ao Om, né? Do yoga, do hinduísmo. Então, é muito interessante. Ô, Fernando, aproveitando isso que você falou sobre o ON, eu já percebi, inclusive, que muitos daqueles cânticos em latim têm uma sonoridade especial que muitas vezes dá até para associar com o som do ON. Em uma ocasião, eu já fiz até uma palestra mostrando alguns aspectos desse assunto aí. E é interessante porque, muitas vezes, a gente intuitivamente sente assim uma atração por aquela sonoridade e, sem saber, a gente está se sintonizando com essas vibrações dos mundos superiores por mera intuição. E eu vejo que isso, de uma maneira geral, atinge todas as pessoas, desde aqueles fiéis que estão ali na igreja, como as pessoas que, eventualmente, nem costumam frequentar, mas às vezes, quando tem um encontro com essa realidade, eles se sentem assim, como se fosse em outra dimensão. É uma situação interessante essa. Verdade. Eu me lembrei de outro detalhe também, embora seja completamente à parte, mas o senhor Gilvan Samico, aquele que faz as xilogravuras, ou que fez durante o tempo que viveu lá em Olinda, em Pernambuco, ele tem uma obra chamada A Chave de Ouro do Reino do Vai Não Volta. Aí, quando você falou dessa chave de ouro, eu imediatamente me transportei lá para aquele quadro. E talvez até se eu tivesse já consciência das paramitas, eu talvez até tivesse feito uma interpretação melhor. Mas é muito interessante, porque o senhor Samico ele não tinha, digamos,
conhecimento algum dessas filosofias, dessas tradições, mas ele trabalhava a arte dele de uma maneira plena, porque ele, às vezes, passava 6 meses, 1 ano trabalhando numa chapa daquelas, e aí apresentava aquela maravilha. Então, eu me lembro perfeitamente aqui que tem uma ave do paraíso que está com ele está sustentando justamente essa chave de ouro no bico, ou seja, a chave está assim, num barbante, numa coisa assim, e a ave do paraíso que aparece assim, numa posição, como a gente vê nos escudos, né? Nos escudos heráldicos, né? Aquela ave e bem iluminada, e aquela chave de ouro parecendo ser de ouro mesmo, porque aparece num amarelo brilhante, e ela tem 6 lados, 3 de cada lado, né? 3 ressaltos, né? Então, aquilo ali ele mostra durante aquela gravura, porque tem um casal que está num barquinho navegando. É um negócio interessante, mas só quando a gente apresenta a gravura que a gente pode realmente colher toda aquela beleza. Na próxima palestra, Frane, você coloca? A gente pode até colocar, mas eu pretendo continuar com o trabalho de Cida Melli, né, que é um trabalho maravilhoso. Nós apresentamos as 10 primeiras. Quando for ocasião da nova apresentação, pretendo mostrar as 10 últimas que eu selecionei. Ô, Afrânio, só para incrementar, você falou que a chave tem 6 partes, são as 6 paramitas. E o barquinho atravessando é o samsara, né? Aí o casal representa justamente a união, né? Então, atravessando o samsara para chegar do lado oposto, quer dizer, aquele chamado de oceano de Kshara. A outra margem. A outra margem, alcançar a outra margem. Aí as coisas começam a se fechar por aí. Com certeza. É perfeito, Edivaldo, é isso mesmo. Cristina está Fernando, não faz mostrando aí. sentido? Olha aí a gravura. Amigo. É, Aí, ó. olha a chave de ouro aí. A chave de ouro do reino do vai não volta. Olha a chavinha pendurada ali. Tá? Ela tem justamente 6 ressaltos, né? Bate com as 6 paramitas. E o barquinho está no oceano, né? Samsara, buscando chegar a outra margem. Muito interessante. Eu pediria ao irmão Jorge para anunciar o novo título, aliás, o título da palestra aí do irmão Paulo. Próximo sábado. Energias que nos influenciam. Não é isso, Paulo? É esse aí. Então, sábado que vem, energias que nos influenciam. Pedido daquele livro, O Lado Oculto das Coisas. Olha, Marcos também fez a dele, pautada aí no lado oculto, é muito rico. Pelo adiantado da hora. Bem, irmãos, se não tiverem mais alguma questão a esclarecer, eu transferi a palavra para o irmão Jorge fazer a meditação final. Dá licença, é que eu estou aqui às voltas com o meu
computador, com a internet, não estava conseguindo, agora que eu consegui. Eu queria só parabenizar e agradecer a Fernando essa palestra muito legal, muito, como é que eu vou dizer, muito suave, muito clara, muito animadora. Muito obrigada. Você realmente fala com uma fluência, com uma leveza, com uma clareza. Muito bom. Muito obrigada, viu? Oi, irmã, obrigada pelo incentivo. Bondade sua, viu? O irmão Jorge pode proceder à meditação final. Bom, então, mais uma vez agradecendo ao irmão Fernando, vamos nos colocar numa posição confortável, agradecidos pelas palavras, pelos ensinamentos que pudemos ter acesso nessa tarde, gratidão e a presença de todos, e que nós possamos dar continuidade a esse trabalho e que em breve possamos estar presencialmente e podermos nos confraternizar mais e mais. Então, que essas 6 qualidades, 6 virtudes transcendentais possam ecoar em nosso interior e pautar as nossas vidas. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo é uno com todos os outros. Muita paz, saúde. Boa tarde ou boa noite a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa Boa noite, tarde, gente. Um pessoal. abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Até a Até próxima. a próxima. Obrigado aí, Fernandes, mais uma vez. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. noite. Boa noite. Boa. Bom para todos.